Bem-vindos ao canal Vintage Rádios. Meu nome é Fernando Bernardes, estamos falando aqui da cidade de São Paulo. Hoje é a continuação e o último capítulo do gerador de radiofrequência da marca Sanva, modelo SO108. Esse equipamento é de 1965. Eu fiz o levantamento pelo Radio Museum. Ele foi produzido no Japão em 1965, na cidade de Tóquio, Japão. O equipamento é muito bonito. Ele já está agora totalmente recondicionado, em plena condição de uso. Inclusive vou deixá-lo aqui para meus trabalhos aqui na minha bancada. É um gerador de radiofrequência valvulado. O design dele é bem típico dos anos 60. Um design muito bonito. Os knobs bonitos. Uma serigrafia muito bonita. Aqui o dial. O dial também é muito bonito. Mostrando para vocês aqui a configuração do dial. Só que infelizmente, como eu já havia falado para vocês, eu não consegui levantar o esquema elétrico, né, dele na internet. Procurei todas as fontes possíveis e não achei. Aí eu realmente decidi levantar o esquema elétrico. Então, em primeira mão agora, vou mostrar para vocês aí. Caso alguém aí no futuro tenha um equipamento desses em mãos, né, com esse vídeo aqui, será talvez uma pequena ajuda aí para restauração de um equipamento semelhante a esse aí. Então vamos mostrar aqui que eu fiz o levantamento aqui. Bom, aqui nós temos o esquema de entrada de energia do equipamento. Então nós temos aqui a tomada, temos um capacitor de filtro, temos um primeiro indutor aqui isolador, que é muito importante esses equipamentos, ele está isolado da rede elétrica para evitar curtos-circuitos, né, da parte de corrente contínua. Então ele tem uma primeira isolação, tem uma chave liga-desliga aqui e uma segunda isolação com transformador. Então nesse transformador nós temos dois secundários aqui. Temos um secundário que gera o 6,3 volts para alimentação das duas válvulas e da lâmpada piloto, né? Então a primeira válvula é um 6AR5, que é um pentodo de amplificação, e a segunda válvula é um 12BH7, que é um duplo triodo. Então está aqui a alimentação dos filamentos das válvulas e da lâmpada piloto. Aqui nós temos um segundo tap aqui de 145 volts, um diodo de retificação de meia onda, um filtro Pi composto de dois capacitores eletrolíticos, um de 10 microfarad e outro de 22 microfarad, e uma resistência de 2 kΩ, 2K. Então isso aqui faz a filtragem da parte DC. E finalmente o mais B aqui é de mais 112 volts, corrente contínua. E é o fio vermelho. Eu identifiquei que todo fio vermelho dentro dele é a parte do positivo. Então essa aqui é a fonte de alimentação do equipamento. A parte mais interessante que eu achei aqui foi que houve essa dupla filtragem. Ela tem uma primeira filtragem, uma isolação, aliás, perdão, estou falando errado. Isolação. Ela tem uma primeira isolação galvânica e a segunda isolação pelo transformador. Isso é muito interessante. Isso eu não tinha visto ainda em nenhum equipamento. Então ele faz uma dupla isolação galvânica. Pois bem, agora vamos ver os restantes do circuito agora. Bom, esse aqui é o circuito geral que eu fiz o levantamento. Circuito geral.
Então vamos analisar aqui algumas etapas aqui desse circuito aqui, vale a pena aqui falar um pouco a respeito. Nós temos aqui essa aqui são as bandas, as bobinas, ou seja, cada bobina aqui vai ter um valor de indutância que corresponde a um range da faixa de frequência, que seria a faixa A, B, C, D, E, F. Nós temos aqui também uma parte da chave que é um curto-circuito, curto. Então essas duas posições aqui correspondem à chave. Então na posição off já está curto-circuitada. Aí na posição A, essa posição vem para cá e essa posição aqui vem para cá. Então ela pega essa bobina e deixa em paralelo com esses capacitores aqui. E eles estão juntos, tá? São o mesmo eixo, capacitor. É um capacitor que varia de 12 a 420 picofarad. Então esse circuito LC aqui é o responsável para fazer a oscilação da portadora. Por exemplo, se eu quero uma portadora de 1000 kHz, é feito aqui. Se eu quero uma portadora de 1600 kHz, é aqui que eu faço também. Então, como a bobina é um valor fixo, ao variar a frequência, eu tenho uma variação da frequência de oscilação da portadora. Aí ela entra nessa válvula duplo triodo, onde ela é amplificada. Deixa eu colocar numa posição melhor aqui a minha folha. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí, melhorou. Então nessa parte aqui nós temos o duplo triodo, que vale a pena falar, que é o 12BH7. Então nessa primeira parte aqui, o sinal da oscilação da portadora, ela é amplificada. E ela fica amplificada. E aí ela interliga esse catodo aqui, esse anodo, aliás, anodo, que é o catodo. Esse anodo, ele é interligado por esse capacitor aqui, pequeno capacitor, 0,5 picofarad. Ele joga aqui na grade do triodo. Então esse sinal aqui, ele é amplificado. Ele passa por esse pequeno filtro aqui e vai para esse potenciômetro de atenuação. O potenciômetro de atenuação. Aí tem mais um capacitor. E aí cai num banco de atenuação. É uma chave seletora aqui que eu posso deixar o sinal integral, dividir por 10, dividir por 100 ou dividir por 1000 o sinal. É uma seletora. Além de eu ter a atenuação contínua, eu tenho uma escala discreta de atenuação, que vai até 1000 vezes a atenuação. E finalmente ela sai aqui a radiofrequência. Então esse aqui é o circuito, muito simples, muito eficiente e muito bem construído também. Aqui mais um detalhe das chaves, da seletora. Então, como eu disse, essa seletora aqui na A, essa aqui vai na A aqui. Então, ela fecha em paralelo aqui com esse capacitor variável e é gerada a portadora. Bom, pois bem. Agora vamos ver a outra etapa do circuito aqui, que é interessante. Outra etapa do circuito, que é interessante. Aqui nós temos uma chave seletora, que ela tem três posições e 4 polos. A posição A é a modulação entra o sinal externamente. A posição B, a modulação é interna. E C, a modulação por um cristal. Então vamos ver aqui a posição das chaves. Então aqui está aqui a entrada do sinal de audiofrequência. Nós entramos com o sinal aqui, quando é externo, né? Agora, quando ele é interno, eu passo a posição B. Aí a posição B vai fazer com que
esse indutor fique em paralelo com esses capacitores aqui. Aí gera uma frequência fixa de 1 kHz. 1 kHz. Uma frequência fixa. Ou seja, eu posso ter uma... Quando eu coloco na B, eu tenho uma modulação de 1 kHz fixa. Bom, aí eu tenho aqui também o cristal. Caso eu selecione o cristal, vai ser a frequência desse cristal que vai fazer a modulação. Aí finalmente ela entra nessa válvula amplificadora, que amplifica o sinal que vem aqui pela grade. E esse sinal aqui, ele é filtrado e jogado aqui também na grade. Então, o sinal de portadora, ele é misturado com a modulação. É feito nessa sequência aqui, através desse anodo aqui da saída da válvula, esse capacitor de acoplamento, e ele faz a mistura do sinal da portadora com o sinal da modulação. E aí pelo catodo aqui, que é interessante também, o circuito, normalmente nunca se vê isso, normalmente é pelo anodo que sai, mas nesse circuito aqui ele está saindo pelo catodo, e sai o sinal já modulado em amplitude, e finalmente sai aqui no circuito. Então esse daqui é o esquema que eu levantei. Deu um certo trabalho, mas acho que vale a pena aí para ficar registrado aí para o futuro, para quem queira mexer nesse equipamento. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou enquadrar aqui alguns quadros e eu vou parar um pouco a filmagem, porque caso no futuro alguém queira dar um print screen, pode imprimir da tela, baixar esse esquema elétrico aqui através da tela. Então eu vou parar, para dar tempo da pessoa pausar o vídeo e copiar a tela. Aí pronto. Então esse aí é o gerador de radiofrequência Sanva, modelo SO108 de 1965. Então o equipamento aqui já está tudo pronto. Já. Essa pintura aqui é original ainda da época dele. Só fiz uma limpeza, só, não teve necessidade de fazer pintura. Porque a caixa também é de alumínio, então ela não enferrujou. Não... Agora teve a história que eu contei pra vocês aí, né? Que tinha uma família de rato, várias gerações aí moraram aí dentro. Aí tinha ninho de rato aí dentro. A hora que eu abri o equipamento foi um terror aí. E eis aí o equipamento então. Em toda a sua beleza estética e agora plenamente funcional. Muito obrigado por assistirem o canal. Se vocês gostaram do vídeo, da informação que eu transmiti a vocês aí, deixem um like. E se puder, se inscrevam no canal, que ajuda bastante aí. Muito obrigado por assistir o canal.